Dando sequência mais uma vez nas operações com números decimais, que são os famosos números com vírgula, na aula de hoje nós vamos aprender como efetuar divisões utilizando números decimais. No caso da divisão, nós temos que estar preocupados com 3 passos. Diferente da multiplicação, aqui é muito importante inicialmente que a gente olhe para as casas decimais. Então, o primeiro passo é igualar o número de casas decimais entre os dois números envolvidos na divisão, ou seja, o número de casas que tem depois da vírgula em ambos os números. Depois disso, a gente pode esquecer que a vírgula existe e dividir normalmente, igual nós fazíamos com os números inteiros e números naturais. Por fim, se em algum momento não conseguirmos seguir com a divisão normal, igual a gente já é acostumado a fazer com os números inteiros e naturais, aí sim acrescentamos a vírgula, o zero vírgula na chave e seguimos tranquilamente com a nossa divisão, com o direito de sempre acrescentar um zero em cada passo que avançamos na nossa divisão. É 921 dividido por 1,2. Então, 921 é um número inteiro e eu estou dividindo por 1,2. Excelente. Nota que no 921 não tem vírgula nenhum, porque é um número inteiro. Mas lembra que ele tem uma representação decimal. Então, posso colocar vírgula 00. Só que eu não falei que a gente tem que ter o mesmo número depois das vírgulas? Número de casas decimais, portanto 921 é a mesma coisa 921,0. Excelente. Agora observe, eu tenho vírgula 0, ou seja, uma casa depois da vírgula, e aqui no 1,2 eu tenho também uma casa depois da vírgula. Quando eu conseguir chegar nesse momento em que ambos os números envolvidos têm o mesmo número de casas depois da vírgula, eu posso ignorar a existência da vírgula. Então esquece que a vírgula existe. Aí, eu posso efetuar normalmente a minha divisão. Que número vezes 12 ficaria próximo de 92 sem passar? 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 1, 7. Só que tinha ido 1 do 14, 8. Então, deu 84. Subtraindo, que é da operação de divisão, né? 2 tira 4 não dá, tem que pegar emprestado. Então, 12 tira 4... 8. 8 tira 8, 0. Excelente. Como eu ainda tenho números aqui para a direita do 92, eu posso baixar um por vez. Então, primeiro vamos baixar o número 1. Que número vezes 12 fica perto do 81 sem passar? O 7 a gente já viu que dá 84, então vai passar. Então, o nosso chute é que seja o número 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6. Mais 1, que foi do 12, 72. Subtraindo. O 1 não dá para tirar o 2, eu vou pegar emprestado. Então, vai ficar 11. 11 tira 2, 9. Excelente. Agora, ainda tem alguém para baixar? Sim, tem o 0. Então, vamos baixar o 0. 90. Que número vezes 12 fica perto do 90 sem passar? A gente já viu que o 7... dá 84 e não passa do 90. Se eu tentasse o 8, ia passar. Só fazer a continha do lado para verificar caso você não tenha segurança sobre isso. Então, 7 vezes 12 vai dar 84. Subtraindo, sobra 6. Excelente. Agora, tem mais algum número que dê para baixar para continuar a divisão? Não tem. 6 dá para dividir por 12? Não dá. Se não dá para dividir, é onde entra a vírgula. Então, como aqui já tem o número 767, basta acrescentar a vírgula. Quando eu acrescento a vírgula, isso me dá o direito de colocar um 0 cada vez que a gente desce um nível. Ou seja, cada vez que a gente resolve um passo da nossa divisão. Então, se eu coloquei a vírgula, eu tenho o direito de acrescentar um 0. Agora, que número vezes os 12 fica perto dos 60 sem passar? Esse número é o 5. 5 vezes 2, 10. Aí, 5 vezes 1, 5, como foi 1 do 10, 6. 60 menos 60, 0. E o resultado dessa divisão é 767,5. Mais um exemplo. Então, agora a gente vai dividir 504 por 1.200. Mas, Carol, 504 é menor do que 1.200. Eu não consigo resolver esse tipo de divisão. Porque não tem nenhum número da tabuada do 1.200 que fica perto do 504 sem passar. Bem,
Lembra do passo a passo. Antes de se desesperar, vamos verificar o passo a passo. Primeiro, a gente precisa igualar o número de casas decimais. O 504 é inteiro, o 120 é inteiro. Então, nenhum dos dois tem vírgula. Ou seja, nenhum dos dois eu preciso me preocupar com o número de casas decimais depois da vírgula, porque ele nem tem vírgula. Então, não preciso me preocupar com isso. O segundo passo é a gente dividir normalmente. E aí que entra a sua preocupação por ter um número menor do que o número da chave. Mas não se preocupa, lembra que quando a gente tem um número menor do que o da chave, é aquele momento que a gente fica desesperado, achando que não vai dar para dividir, a gente pode acrescentar a vírgula na chave? Ok, nesse caso, a gente acrescentaria só uma vírgula sozinha aqui, ficaria estranho, né? Então, quando ocorre esse caso e não tem nenhum número na chave ainda, a gente acrescenta o zero vírgula. Esse zero, ele traz a ideia de que o primeiro número que você multiplicou por 1.200 é o zero. E se a gente subtrair, vai dar o próprio 504. E aí, a gente não precisa mais se preocupar. Agora, na prática, a gente não faz essa multiplica por zero e depois subtrai, porque vai dar o mesmo número 504. A única ideia que a gente traz é que, quando é acrescentado a vírgula, a gente tem o direito de acrescentar um zero no númerozinho que eu estou dividindo, né? Então, como eu acrescentei a vírgula, eu tenho o direito de colocar um zero para poder conseguir com a minha divisão. Agora sim, dá pra gente seguir dividindo normalmente. Que número vezes 1.200 fica perto de 5.040 sem passar? É o 4. 4 vezes 1.200 dá 4.800. Subtraindo, então vai ficar o 40 aqui. E 50 tira 48, 2. Deu 240. Carol, mais uma vez, não dá para eu dividir. Não se preocupe. Nós já acrescentamos a vírgula na chave. Uma vez que nós já acrescentamos a vírgula na chave, em cada passo temos direito a acrescentar um zero. Aqui a gente não acrescentou nenhum zero, então ainda podemos acrescentar. Então, que número vezes 1.200 fica perto de 2.400 sem passar? Esse é fácil, né? É o 2. 2 vezes 1.200 dá 2.400 e eu posso subtrair normalmente. Vai dar resto zero. Então, eu tenho que 504 dividido por 1.200 é a mesma coisa que o 0,42. Por fim, mais alguns exemplos. A divisão é a parte mais difícil, por isso que eu estou trazendo mais exemplos. Agora vamos dividir 8,56 dividido por 2,3. Vamos lá, o passo a passo novamente. Primeiro, precisamos igualar o número de casas decimais. Nota que o 8,56 tem duas casas depois da vírgula, sendo que o 2,3 tem apenas uma casa depois da vírgula. Então, a gente vai precisar adicionar uma casa depois da vírgula do 2,3, exatamente para poder igualar o número de casas decimais. Então, vou acrescentar um zero aqui. Muito bem, agora nós temos duas casas decimais em ambos os números envolvidos da nossa divisão. Quando a gente chega nesse nível, podemos ignorar a existência da vírgula e seguir com a divisão normalmente. Que número vezes 230 fica perto de 856 sem passar? O número é o 3, né? 3 vezes 230 vai dar 690. Subtraindo, obtemos 6 tira 0, 6. 5 tira 9 não dá, tem que pegar emprestado, que aí vai dar 6. 15 tira 9 dá 6. O 8 emprestou 1, então vai ficar 7 menos 6, 1. Excelente. Agora vem o momento do desespero. 166 é menor do que 230. Teoricamente, a gente pararia aqui a divisão. Mas como nós estamos trabalhando com números decimais, podemos acrescentar a vírgula na chave e isso nos dá o direito de acrescentar mais um zero nesse número. Agora, a mesma pergunta. Que número vezes 230 fica perto de 1.660 sem passar? Isso é difícil fazer de cor. Não se preocupa. Se necessário, você pode fazer um rascunho do lado multiplicando pelos valores, né? Até encontrar. Eu acredito que o 7 vai funcionar. Vamos testar. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 3, 21, vai 2. 7 vezes 2, 14. Mais os 2 que foi 16. Muito bem, deu certo.
Se eu tentasse um número maior, tipo 8, ia passar, e aí não ia funcionar. Subtraindo, sobrou 50. Mas lembra que como nós já adicionamos uma casa na vírgula, podemos continuar dividindo normalmente, uma vírgula na chave, podemos continuar dividindo normalmente com o direito de acrescentar um zero a cada passo. Então, acrescentei o zero, que número vezes 230 fica perto de 500 sem passar. No caso é o número 2, 2 vezes 230 é 460, subtraindo eu obtenho 40. E posso ir seguindo assim normalmente. Algumas divisões com números decimais, elas são infinitas, ou seja, continuam infinitamente. Não necessariamente eu vou encontrar o zero ali em algum momento. Nesse caso, é o que a gente chama das dízimas, né? Que continua dividindo, dividindo, dividindo infinitamente. E a gente possui infinitas casas depois da vírgula. Nesse caso, como eu parei aqui, a gente diz que o resultado não é igual, mas sim é aproximado. E o símbolo de aproximado ele é representado por um tiozinho. Então, muitas vezes você pode encontrar o sinal de igual com um tio em cima, que significa aproximado, ou um sinal de igual feito com 2 tio. É aproximado também. Então, nesse caso, nós dizemos que o resultado desta divisão é aproximadamente 3,72. Se você fizer com a calculadora, você vai observar que vai ter infinitas casas decimais. Inclusive, a calculadora vai colocar um monte de casas decimais. Mas quando nós fazemos os cálculos na mão, normalmente o professor pede quantas casas decimais que ele quer. Aí a gente para ali no tanto de casas decimais. Nesse caso eu parei com 2 casas decimais, mas poderia continuar para parar com 3 ou 4 e assim por diante. Quanto mais casas decimais, mais próximo nós estamos do valor real dessa divisão. Agora, nem sempre isso é indicado a gente continuar dividindo, senão a gente ficaria infinitamente resolvendo o mesmo exercício, né? Para terminar, mais um exemplo, 105 dividido por 100. Primeiro, vamos observar se eu tenho o mesmo número de casas decimais, ou seja, de casas depois da vírgula. Nota que nem o 105 nem o 100 tem vírgula, portanto, eles não têm casas depois da vírgula, né? Não precisa fazer nada nesse primeiro passo. O segundo passo é dividir normalmente, então vamos dividir normalmente. Que número vezes 100 fica perto do 105 sem passar? É o número 1, que dá 100, e quando eu subtraio, vai me sobrar 0,5. Agora aquele momento do nervosismo, né? Mas não se preocupe, já tem o número na chave, e o número 5 é menor do que 100, então não vou conseguir dividir. Lembra que eu posso colocar a vírgula na chave, e isso me dá direito de acrescentar um zero no passo em que eu estou e nos passos seguintes. Agora, Carol, o que eu faço? Porque ainda não deu para dividir. Bem, se ainda não deu para dividir, a gente tem que arranjar alguma estratégia para dar sequência à nossa divisão, né? E aí, acrescentar vírgula não vai funcionar mais, porque não existe número com 2 vírgulas ao mesmo tempo. Pelo menos eu nunca vi. A estratégia é a gente acrescentar um zero na chave, mesmo que seja depois da vírgula. Se a gente acrescentar um zero aqui depois da vírgula, isso nos dá o direito de acrescentar mais um zero. E aí fica fácil. Que número vezes 100 fica perto de 500 sem passar? É o 5. Então, 5 vezes 100 dá 500, subtraindo o resto é 0. E o resultado dessa divisão é 1,5. Na próxima aula, nós vamos entender como fazer cálculos práticos com múltiplos de 10, né? Inclusive, essa última continha que nós fizemos, você vai observar que ela é muito fácil de fazer e nem precisamos armar esse tipo de conta. Por hoje, nós ficamos por aqui. Se você ainda ficou com dúvidas, deixe sua dúvida nos comentários. Se você curte, ou se você gostou, curte. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E não esqueça de compartilhar com os amigos, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado.